E hoje eu vou falar de um tema que, na minha humilde opinião, deveria ser o tema central da igreja. Quando eu falo igreja, entenda, eu estou falando do macro, não estou falando do micro. Eu estou falando da igreja de Cristo, que ela é mundial, que está dentro de cavernas, dentro de buracos, em locais feitos de palha, em locais feitos de folha de zinco, em locais onde os cristãos têm que ir para o meio do mar, ou pelo menos bem afastado da costa, para poder realizar um culto dentro de um barco. Eu estou falando dessa igreja que não tem placa, que não tem CNPJ. Eu estou falando da igreja de Cristo, que está espalhada no mundo todo. E o tema central da igreja, até o século II, o tema central da igreja era a volta eminente de Jesus Cristo. A igreja só pensava na volta de Cristo. Tanto é que Paulo, em uma de suas cartas, ele diz aos irmãos: ei, já tinha gente naquela época se escorando e falando: Jesus vai voltar, não precisa trabalhar mais. Para você ver o tamanho da pressa e o senso de urgência que eles tinham sobre a volta de Cristo. A igreja esperava o Senhor Jesus a qualquer momento. E o apóstolo Pedro, em algum momento, antes de terminar o século I, ele já sentia que a igreja, alguns da igreja, já estavam dizendo: ele não vai voltar, já está demorando muito. Faziam apenas 30 anos que Jesus tinha subido aos céus, após a sua ressurreição, e os cristãos já estavam dizendo: ele está demorando. E o apóstolo Pedro, ele diz: olha, não é que ele está demorando, ele está sendo benevolente para que outros sejam salvos, para que outros tenham a mesma oportunidade. Mas não pense que ele não vai voltar, porque de todas as promessas que Jesus fez, essa é a única que está para se cumprir. E eu quero perguntar hoje aqui: se Jesus voltar hoje, você está preparado? Esse é o tema de hoje. E eu fiz questão de colocar esse relógio batendo meia-noite, porque geralmente os textos bíblicos, o próprio Jesus, ele gostava de usar o meia-noite. Por exemplo, não precisa colocar agora, Mateus 25, ele diz assim: à meia-noite ouviu-se: eis o noivo, saiam ao seu encontro. Irmãos, há muitos anos atrás, eu ainda era uma criança, e eu ouvi uma profecia dizendo que o relógio de Deus estava encostando, batendo a meia-noite. Eu não acho que a volta de Jesus esteja tão longe de verdade. Parece que não. Parece que não. Parece que está tudo normal. Aliás, nem se prega mais sobre isso. Nem se prega mais sobre o arrebatamento. Nem se prega mais sobre a volta de Jesus. Afinal de contas, a terra está tão gostosa, estamos vivendo tão bem, numa época acessível, numa época onde as pessoas até esqueceram que o céu é bom. Por que a igreja ela almejava a volta de Cristo? Porque a igreja era perseguida. Ser cristão era correr risco de vida. Ser cristão até o século IV, século V, até o
século IV, vai. Depois descambou. Depois virou política. Depois virou governo. A igreja virou governo. Depois ela virou império. Depois ela se transformou num... como é que eu posso te chamar? Uma dominadora total. Tudo passava pela igreja. Até o ano de 1512, quando alguém falou: chega, isso não está certo, né? Martinho Lutero, ao ler a carta de Paulo aos Romanos, quando ele lê que a salvação é gratuita, porque naquela época se cobrava as indulgências. A igreja começou, por que a igreja começou a cobrar para as pessoas irem para o céu? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Quanto mais longe uma igreja ficar da Bíblia, mais perto ela está do inferno. A Bíblia precisa ser o manual de uma igreja. Eu vejo algumas igrejas, e não estou falando mal, mas é uma constatação. Eu vejo algumas igrejas se preocupando tanto com os costumes locais, achando que os costumes irão santificar a igreja. Mas o que santifica a igreja não são os costumes. O que santifica uma igreja é a palavra. O que santifica a igreja é o que o Espírito Santo inspirou homens e mulheres para deixar escrito para nós, no intuito de modificar a nossa vida e fazer-nos mais parecidos com Jesus. É isso que santifica uma igreja. Mas nós vemos a igreja se afastando da Bíblia. E quando ela se afasta da Bíblia, certamente ela está mais próxima do pecado, e ela vai fazer a vontade de Satanás. Mas hoje eu quero falar sobre a base central da igreja, que é morar no céu. Talvez para vocês seja muito bom a terra, mas deixa eu dizer a você, meu irmão ou minha irmã, a qualquer momento Jesus irá voltar. A qualquer momento Jesus irá voltar. E eu vou dizer mais. Jesus falou em Mateus capítulo 24, ele disse, mas já no final do sermão, ele vai dizer: olha, vai ser como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, estavam se casando, estava uma festa, até que veio o dilúvio e pegou eles de surpresa, e só perceberam quando as águas começaram a subir. Assim será na vinda do Filho do Homem. Jesus prometeu que iria voltar. Aleluia. João, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3. Ele diz assim: olha, que o coração de vocês não fique angustiado. Na outra versão, não se turbe o vosso coração. Deixa essa aqui mesmo. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradias. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Jesus, antes de subir aos céus, ele está com seus discípulos e com algumas pessoas, e ele diz: olha, fiquem tranquilos, porque eu estou indo para o Pai, mas eu vou preparar lugar para vocês estarem junto comigo. Olha a continuidade. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei. É uma promessa. Nós gostamos muito das promessas que Deus diz: vocês comerão os melhores frutos dessa terra. Mas olha essa aqui: eu voltarei. E se você estiver tão apegado à terra, querido, se você estiver tão atrelado aos negócios da terra, na verdade, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele começa dizendo que aquela carta era destinada aos peregrinos, aos forasteiros, ou seja, pessoas que não eram daquele lugar, mas que estavam de passagem por aquele lugar. O apóstolo Pedro, ele chama a igreja de peregrina, forasteira. E ele diz: a nossa pátria
não está aqui, a nossa pátria é no céu. Então, se a nossa pátria é no céu, eu acho bobagem comprar terrenos aqui na terra. E quando eu digo terrenos, eu estou falando no âmbito espiritual. Tem tanta gente só pensando na terra, fincando estacas na terra. A mulher de Ló passou por essa situação. Eles tinham construído as suas vidas em Sodoma. Eles tinham se ambientado naquele lugar. Toda a riqueza deles, tudo que era importante para eles estava em Sodoma. Até o dia que o anjo vem, e aquilo ali é uma figuração do que vai acontecer no arrebatamento. Hoje nós somos a família de Ló. Nós estamos nessa terra pecaminosa. A medida de pecado está enchendo. E eu, ao ler a Bíblia, talvez você que já leu a Bíblia algumas vezes, você vai perceber que nenhum povo foi destruído antes que a medida de pecado chegasse num ponto que Deus falasse: agora chega. Todos os povos, Sodoma completou a medida. Nós lemos aqueles textos onde o povo de Israel vai lá, quando eles estão voltando para a terra prometida, eles batalham, eles matam todo mundo, tiram todo mundo. Deus permitiu aquilo, por quê? Porque a medida do pecado atingiu seu limite máximo diante de Deus. E hoje nós estamos vivendo uma época que Sodoma e Gomorra fariam assim, O que está acontecendo nos dias de hoje, Sodoma e Gomorra teriam vergonha. A medida de pecado, ela já está batendo ali a tampa de Deus. A qualquer momento Deus diz: chega. E quando Deus falar chega, aí nós vamos ver o que vai acontecer. Aí acontece o arrebatamento: tira minha noiva de lá. Quando for acontecer a destruição, da mesma forma que antes de acontecer a destruição de Sodoma, tem algumas pessoas que acham que a igreja irá passar pelos flagelos da ira de Deus. Não irá passar, porque eu vejo isso em Sodoma. Quando Sodoma vai ser destruída, Deus tira aquilo que lhe é importante. Quando Deus vem com o dilúvio, Deus tira a família de Noé. Deus sempre está tirando, sempre está dando escape. Agora preste bem atenção. Em Sodoma, a mulher de Ló, ela estava gostando tanto daquela vida, porque Deus disse assim: olha, agora é hora de vocês saírem daqui. Escapem. Os anjos dizem a Ló: escapa-te por tua vida e não olhes para trás. E o texto vai dizer em Gênesis que em um determinado momento a mulher olha para trás. E por que ela olha para trás? Primeiro, por desobediência a Deus. O pecado da desobediência, a Bíblia diz que é como um pecado de feitiçaria. Hoje o que tem de gente olhando para trás é brincadeira. Ei, irmão, preste atenção, pare de olhar para trás. Pare de olhar para o passado. Pare de olhar para aquilo que você fez, para aquilo que você foi. Tem gente que é saudosista demais. Ai, como eu tenho saudade do tempo que ficou. Isaías vai dizer: não digam que os tempos passados foram melhores. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Aleluia. Tem coisa nova, e a coisa nova não é na terra, a coisa nova é no céu. Sabe o que impediu a mulher de Ló de viver a bênção de Deus? Ela estava muito apegada ao que ela tinha construído. Eu não estou dizendo que você não tenha que estudar. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que sim fazer uma carreira profissional. Mas deixa eu te dizer, como igreja de Cristo, nós não podemos perder o foco. E o foco não é a terra, o foco não é as coisas da terra, o foco é o céu. Jesus disse que iria nos buscar, iria nos levar com Ele. Nós precisamos estar preparados. Eu sei que para alguns aqui é muito triste deixar a terra, mas deixa eu dizer a você, se você soubesse como é o céu, você ia dizer: eu quero isso, eu não quero. Se você soubesse como é o céu, querido, o diabo não tem deixado os crentes mais saberem sobre o céu. Sabe por quê? O diabo quer falar assim: não olha para o céu, olha para a terra. Mas deixa eu dizer, tudo isso que para nós é sofrimento, a Bíblia diz que lá no céu não haverá mais. É para esse lugar que o Senhor está me levando. Eu não sei você, mas se eu fosse você, eu levantava minhas mãos e dizia: eu quero isso, Deus.
Misturou aplausos com glória, senão não vale nada. Aleluia. Alguns podem perguntar: quando será isso, pastor? Quando Jesus irá voltar? Mateus 24, do 3 ao 14. Eu sei que eu falei alguma coisa, mas nós vamos ler. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os seus discípulos se aproximaram dele em particular, e lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer? E que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Eu estava lendo um artigo do Hernandes Dias Lopes, e eles mostrando a quantidade de terremotos que estão acontecendo ano após ano, e só vai aumentando. A princípio achou-se que era por causa da era da informação. A princípio disseram: não, é porque antes não era informado a quantidade. Então começaram a se fazer pesquisas depois da era da informação, e a cada ano o número de terremotos só vai aumentando em lugares que antes era improvável. Queridos, por incrível que pareça, falar em 1950 que haveria um terremoto em São Paulo faria qualquer cientista dar risada. E nós tivemos recentemente, os prédios da Paulista sentiram o abalo em vários lugares. Eu aqui em Parelheiros, não sei se vocês se lembram, nós sentimos também. Acordei de manhã com o guarda-roupa balançando. Tinha algumas coisas em cima do nosso guarda-roupa, né, esposa, lembra? E nós acordamos com aquele ruído. E a princípio eu pensei: deve ser um caminhão muito pesado que está passando na rua. Mas não ouvimos barulho de caminhão. E como estávamos dormindo, apenas voltamos a dormir. E quando acordamos, as notícias falando terremoto em São Paulo. E nós falamos: esposi, passamos por um terremoto e não percebemos. Meu Deus, o terremoto demora um tempo. Agora deixa eu te falar para você sobre a volta de Cristo. Ela não vai ser como um terremoto. A Bíblia diz que vai ser como um relâmpago. Como é um relâmpago? Já foi, já aconteceu, e muitos não vão perceber. Vamos continuar no texto. Porém todas essas coisas são o princípio das dores. Eu fico pensando, se é o princípio, como é que não vai ser o fim? Se o princípio é isso, como vai ser o fim? E nós pensando bobagem, nós achando que a terra é o limite. Não, querido, eu quero dizer a você, é mentira do diabo. A terra não é o limite, o céu não é o limite. Tem algo acima, as moradas celestiais que Jesus foi nos preparar. É para esse lugar que nós temos que olhar. Deixa eu dizer algo a você: se você estivesse olhando para o céu, as coisas da terra não iam machucar você. Se você estivesse olhando para Jerusalém, quando alguém te machucasse, você não saía da presença de Deus. Se você estivesse olhando para Jerusalém, os dias de sofrimento não fariam você parar, porque você iria dizer: tem algo muito maior me esperando, é para lá que eu estou indo. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para trazer uma palavra, para espedaçar as mentiras do diabo. E você vai sair daqui apaixonado pela Nova Jerusalém, apaixonado pelo céu, para o lugar onde Cristo irá nos levar. E pode ser daqui a alguns minutos. Aleluia, aleluia. Vamos continuar. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Fica comigo. O ano passado foi o ano onde mais cristãos foram assassinados
no mundo. E este ano, para quem acompanha a missão Portos Abertos, que trata bastante desse assunto, esse ano está sendo um ano mortal para os cristãos em muitos lugares. Você está vivendo uma vida despreocupada. Você vive num país pacífico. Você vive num país que te coloca vontade de continuar aqui na terra. Mas enquanto nós estamos aqui cultuando, tem cristãos em muitos lugares com uma folha da Bíblia escondida, e é só aquilo que ele tem. E se ele quiser ler mais um texto bíblico, ele vai ter que encontrar um outro irmão, e eles trocam os seus folhetos. Em muitos lugares, cristãos decoram as páginas que tem da Bíblia, porque a qualquer momento eles pode ser tirado deles. Isso já está acontecendo. Pode não estar acontecendo aqui no Brasil, mas no mundo todo cristãos estão sendo perseguidos. Cristãos estão sendo mortos por amor a Jesus Cristo. No ano de 2023, o Estado Islâmico assassinou diante das câmeras cristãos cóptas lá no Egito. Vocês se lembram, aqueles homens todos de macacão laranja, e eles foram simplesmente decapitados um a um, por amor a Jesus Cristo, porque não se curvaram diante de Alá e de Maomé. Para você que diz, temos que respeitar as religiões, querido, deixa eu falar para você, as religiões são criadas por Satanás, só para você saber. Satanás criou as religiões para enganar o mundo, porque cada religião diz que leva a Deus, mas nós sabemos que o caminho, a verdade e a vida que conduz ao Pai é só Jesus Cristo. Não há religião que leve um homem a Deus, Jesus Cristo leva a Deus. Então pare de ser tolo e dizer tolices. Eu respeito o que Deus implementou. Deus não implementou religião, os homens fizeram para si religião. Como? Direcionados por Satanás. As religiões não foram criadas por Deus. Cristo não criou religião alguma. Cristo não criou o cristianismo. Cristo veio trazer algo muito maior, o reino de Deus. Aleluia. Agora continuemos para terminar. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trairão e odiarão uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Isso é mato e faz muito tempo. Faz muito tempo que já tem gente sendo enganada por falsos profetas. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, aleluia, este será salvo. Aquele que permanecer firme, não é de qualquer maneira, não é na igreja. Tem muita gente na igreja que está igual um prego na areia. Sabe por que você está igual um prego na areia, meu irmão? Sabe por que, minha irmã, que você está igual um prego na areia? Sabe por que você está firme igual um pudim? Igual uma gelatina? Sabe por quê? Porque a sua casa não está fundamentada onde Jesus falou que tinha que ser fundamentada. Você está fundamentado em igreja, você está fundamentado em pastor, você está fundamentado em doutrinas, você está fundamentado em ideologias, você está fundamentado em teologia, defendendo a sua tese, defendendo a sua faculdade. Você é mestrado em axiologia. É uma nova formação agora, axiologia. Eu acho que não é assim. Hoje você coloca um assunto simples na internet e você vai ter 600, 800, 900 comentários, cada um defendendo a sua tese, cada um defendendo aquilo que acha. Mas a verdade hoje, ela, segundo o mundo, até a verdade hoje é relativa. Não se existe mais verdade. Para o mundo não existe mais verdade. Para o mundo a verdade é relativa. Para o mundo cada um tem a sua verdade, quando na verdade, se nós quisermos ter a verdade, nós precisamos estar fundamentados em Cristo. Sabe por que você está igual geleia? Porque você está fundamentado nessas coisas e não está fundamentado em Jesus Cristo. Não cavou profundamente nele o seu relacionamento. Então qualquer coisa te tira da presença de Deus. Vou dizer mais,
tira você até do céu. E é bom que você não me ignore nessa noite, porque esta noite irá testemunhar contra você. Esta noite irá testemunhar contra nós diante de Deus no dia da nossa morte. Eu não estou falando no dia do arrebatamento, eu estou falando no dia da nossa morte. Esta noite irá testemunhar contra nós. Porque quando você falecer e você estiver descendo ao inferno, você vai dizer: Deus, eu não sabia que era assim. E Deus vai falar para você: você quer que eu mostre para você o culto que você estava no dia 4 de abril de 2025 na Lírio dos Vales, onde meu servo estava ministrando sobre o céu, e você preferiu o inferno? O inferno não é uma punição, o inferno é preferência. Vou repetir: inferno não é punição de Deus. Inferno é a preferência do ser humano. É ele que escolhe, porque quando é para seguir para o céu, Jesus disse: você quer ir para o céu? Quer? Ah, eu quero. Então deixa eu te falar, o caminho é estreito e apertado, mas largo e espaçoso é o caminho que leva ao inferno. E muitos têm escolhido o caminho largo e espaçoso, ou seja, é uma escolha. Não é punição. Andar pelo caminho largo, fazer o que o mundo faz, viver como o mundo vive, não é punição de Deus, é a sua escolha. Mas deixa eu dizer, para toda escolha há um final, para toda escolha há uma consequência, para toda ação há uma reação. Ei, irmão, Jesus está gritando hoje e dizendo: não, sai desse caminho largo, vem para o caminho estreito. Ah, mas é tão difícil. Mas é difícil, mas leva para o céu. Aleluia. É difícil, mas leva para o céu. Candarabachuri me andarabalabachei. Aleluia. Anturi me andarabacai. Oh, glória. Come on. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho das nações. Eu não sei onde você leu. Enquanto o evangelho não chegar, a impressão que nós temos, o que o diabo diz é: todas as pessoas vão aceitar a Jesus para depois vir o fim. Não, ele está dizendo que assim, o evangelho, ele será pregado. As pessoas decidem se querem ou não. Para testemunho, é só para a pessoa dizer assim: eu sabia. Ninguém vai poder dizer: eu não sabia. Sabia. E hoje, quando eu falo para vocês que hoje o evangelho, hoje a volta de Cristo está mais próxima do que ontem. Queridos, há 10 anos atrás, nós não tínhamos essa globalização na informação como temos hoje. Hoje acontece uma coisa no Brasil, antes dela ser noticiada, o mundo inteiro está sabendo, o mundo inteiro está vendo. Se Deus quiser que o evangelho seja pregado em 30 minutos em um dia, isso vai acontecer. Se Deus quiser que um vídeo só viralize sem que você saiba, em outros países Ele pode fazer. Está muito mais rápido a volta de Jesus do que você pode imaginar. E enquanto isso você está achando assim: não, quando eu tiver mais velho eu vou me dedicar às coisas de Deus. Depois que eu terminar a minha faculdade, deixa eu pecar bastante na faculdade, deixa eu faltar nas aulas de sexta-feira para ficar nos barzinhos, deixa eu fazer o que eu quero. E quando eu achar que é a hora, aqui alguns dizem: quando Deus tocar no meu coração, eu vou entregar minha vida para o Senhor. Deus já está tocando no seu coração desde que a Bíblia foi escrita. Ei, mas deixa eu dizer a você, da mesma forma que ignoraram Noé, estão ignorando a palavra de Deus hoje. Mas Jesus Cristo vai voltar a qualquer momento, e você não vai poder dizer que não foi avisado.
Eu sei que é maravilhoso ouvir sobre as bênçãos, eu sei que é maravilhoso ouvir sobre a restauração do casamento, mas deixa eu dizer a você, há algo ainda superior, que é morar no céu, onde não vai haver as dores do casamento, onde não vai haver as dores da morte, onde não vai haver as dores da tristeza. Tem um lugar melhor, querido, e quando você entrar lá, a porta vai fechar. Vai fechar para quem? Vai fechar para a dor, vai fechar para o pecado, vai fechar para a tentação. As portas dos céus irão se fechar para a terra, e você vai viver eternamente no lugar onde Deus preparou para você, através de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Mistura com glória a Deus aí. Conte-me mais, pastor. Como é que vai ser o arrebatamento? Como é que vai ser esse negócio? Deixa eu dizer a você, primeiramente vamos falar da sua morte, que pode ser amanhã, que pode ser hoje. Se você morrer hoje, você vai para o inferno, cara. Sem Jesus? Sem Jesus, vai para o inferno. E como eu falei antes, você vai para o inferno e não é punição. Deus não está punindo você ao permitir você ir para o inferno. Deus apenas está dizendo assim: vá para o lugar que você escolheu durante a sua vida. Você escolheu. Você quis estar longe de Deus, distante de Deus. Agora, como vai ser esse negócio, pastor, de arrebatamento? Vamos ler. Paulo escrevendo sua primeira carta aos irmãos de Tessalônica, capítulo 4, versículo 15 ao versículo 17. Olha isso. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, então é para quem está vivo, o arrebatamento é para quem vai estar vivo. Se você morreu, você já não faz parte desse texto aqui, não nessa parte. Isso aqui está falando para quem estiver vivo. E olha que o apóstolo Paulo, ele tinha uma convicção que Jesus iria voltar tão rápido, que ele não escreve para aqueles que irão estar vivos, não, ele diz nós. Ele se colocava no lugar, ele dizia: isso pode acontecer comigo. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum antecederemos ou precederemos, vamos ser os primeiros diante dos que dormem. Vamos entender isso, porque o Senhor mesmo, o próprio Senhor, dada a sua palavra de ordem, em algum momento Deus vai dar a ordem. Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Deixa eu dizer isso, Deus vai dar uma ordem. O arcanjo irá dizer sim, Senhor, e ele irá pegar a trombeta. Trombeta, irmão, é um instrumento de metal que abre nas extremidades. Talvez vocês já viram. E quando ele tocar essa trombeta, que é chamada trombeta de Deus, olha o que vai acontecer. Descerá porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, Ele mesmo descerá dos céus, e os mortos em Cristo, os que estiverem mortos, ressuscitarão primeiro. Mas não é os mortos todos, não é todos os mortos, é apenas os mortos que morreram em Cristo, que morreram no caminho que leva a Deus. Estes ressuscitarão, não num corpo como esse aqui, mas num corpo glorificado, num corpo espiritual. Depois, então, ou seja, os mortos irão ressurgir, irão subir num corpo glorificado. Depois,
como a Bíblia diz que é num piscar e fechar de olhos, é como um relâmpago. Enquanto você pisca, tudo isso que eu estou lendo aqui já aconteceu. Enquanto você dá uma piscada assim, tudo isso já aconteceu. Por isso que muitas pessoas dizem: ah, mas a Bíblia diz que todo olho verá. Sim, todo olho verá na vinda de Cristo, não no arrebatamento. Porque se é num abrir e fechar de olhos, as pessoas irão dizer: mas cadê? Onde está? Quando é que Jesus vai ser visto por todos os olhos? Quando Ele voltar para guerrear por Israel. Na batalha do Armagedon, todo olho verá. Ele virá com as suas miríades e miríades de anjos. Aí todos os homens, toda a terra verá. E nós, pastor, veremos também. Sim, nós estaremos junto com Ele. O Senhor vindo julgar a terra, o Senhor vindo batalhar contra Satanás. E a Bíblia diz que Ele vai ferir Satanás. Ele vai matar Satanás com a espada que vai sair da sua boca. E a igreja, pastor, onde está a igreja? A igreja está vindo com Jesus. Aleluia, a igreja está vindo com Jesus. Jesus à frente, os anjos e a igreja atrás, e os povos verão Jesus, e eles irão dizer: era verdade, e agora é tarde. Você teve a oportunidade e não aceitou. Os mortos ressuscitarão, nós os vivos que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles, aleluia, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor, não na terra, nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Para você que está ouvindo essa palavra e dizendo: eu quero isso aí, cara. Eu não estou dizendo para você, como eu já disse antes, precisa estudar, precisa trabalhar, precisa cuidar da família, precisa. Eu estou trabalhando, mas ao mesmo tempo eu estou lembrando que Jesus pode voltar. Eu estou desfrutando de um momento de lazer, mas ao mesmo tempo eu estou dizendo: Jesus pode voltar a qualquer momento, e eu preciso estar preparado. O diabo chega com os pratos do pecado e você fala assim: olha aqui, olha esse pecado aqui. Você olha e fala assim: isso aí é bom, já experimentei, é gostoso. Pega um pouquinho e você fala: não, porque Jesus pode voltar daqui a pouco e eu quero estar pronto, eu quero estar preparado. Então sai para lá, porque você pode me atrapalhar. Crente que está focado no céu é assim que vive. Agora, quem vai ficar, pastor? Depois eu falo de quem vai subir. Vamos falar de quem vai ficar. E só a palavra, não tem nada de invenção não. Vamos para a Bíblia. Apocalipse 21:8. Quanto porém aos covardes, aqui eu quero falar com os crentes, e quero falar também com os não crentes. Isso aqui serve para todo mundo, porque tem crente covarde e não crente covarde também. Quem são os crentes covardes? São aqueles que têm vergonha de Jesus. São aqueles que não querem se envolver com a obra salvadora de Jesus. Eu vou dizer bem claramente, são os crentes clientes. É aquele crente que não quer obedecer o ID de Jesus. É aquele crente que não está comprometido com o que Jesus disse. Jesus disse: ganhe almas. Jesus disse: faça discípulos, batize-os em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine às pessoas o que você tem aprendido comigo. Foi isso que Jesus disse. Mas você não está nem aí para isso. Você só está preocupado em estar num culto. Deixa eu dizer a você, a Bíblia te chama de covarde. E mais, a Bíblia diz que há uma maldição sobre essas pessoas. Que é isso, pastor? O fato de eu não querer me envolver com a igreja traz maldição sobre a minha vida? Sim, segundo a Bíblia, sim. Pastor, o fato de eu não pregar o evangelho traz maldição sobre a minha vida? Segundo a Bíblia, sim. Pastor, o fato de eu fui machucado com a igreja. Tinha uma ovelha que ela tinha uma espora. Era uma ovelha galinha. Ela tinha uma espora e ela foi dar um coice em mim e ela me machucou. Por isso que eu não quero fazer mais nada na igreja. A Bíblia diz que há uma maldição sobre você. Vou falar qual que é o versículo. Jeremias, ele vai dizer assim, ó: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E ele diz mais: maldito seja aquele que retira a sua espada do sangue. Ou seja, maldito aquele que tendo que fazer algo não faz. Maldito aquele que tendo que fazer o que Jesus mandou fazer não faz. Atrai maldição.
Por isso que parece que não tem graça. Você não sente a presença de Deus. Por que não sente a presença de Deus? Porque não é obediente à palavra do Senhor. Por que não sente a presença de Deus? Porque você não está no corpo de Cristo, que é a igreja. Como é que eu vou sentir? Como é que o braço vai sentir os mesmos estímulos que o outro braço que está no corpo, se ele está fora do corpo? Por que você não sente a presença de Deus? Porque você está fora do corpo. Mas essa noite, verdades estão sendo ditas ao ouvido de vocês, e pessoas estarão voltando para o corpo de Cristo. Pessoas estarão voltando para a igreja que não é CNPJ, para a igreja que não é organização religiosa, para a igreja que é a noiva do Cordeiro, e que está sendo preparada pelo Espírito Santo para encontrar com o Senhor nos ares, conforme a palavra. Aleluia! Eu já estou terminando. Quem vai ficar, pastor? Eu comecei dizendo que os covardes ficarão. Quem mais vai ficar? Os que dizem sempre: eu não acho que é bem assim. Todas as vezes que está sendo pregada a palavra de Deus, você diz: não concordo, eu não acho que vai ser bem assim. Olha lá, aos incrédulos. Você é incrédulo. O que é um incrédulo? É aquele que não crê. Não crê na palavra. Quem mais? Aos abomináveis. Quem mais? Assassinos. Às vezes você não mata uma pessoa com uma arma, com uma faca, mas você mata a pessoa com a sua língua. Aos imorais, profanos, aqueles que fazem abertamente o que é vergonhoso ao ser humano, o que vai contra as diretrizes e criação de Deus. Aos imorais, aos feiticeiros, esses ficarão de fora. Está aí, ó, palavra de Deus. Na Bíblia Católica está assim também? Está assim também. Lê lá para você ver. Aos idólatras. Quem é idólatra? Na verdade, queridos, idólatra não é uma pessoa que adora imagens de escultura apenas. Se você está grávida e isso impede você de estar na presença de Deus como antes, essa barriga, essa gestação se tornou uma idolatria para você. Quando você ganha o seu filho, Jesus no 8º dia foi levado ao templo para ser apresentado. Tem mães que depois de 3 anos levam o filho para apresentar, e é crente, hein? Se o seu filho impede você de andar na presença de Deus, isso é uma idolatria. Se o seu marido coloca você para decidir entre as coisas de Deus e ele, e você decide por ele se tornou uma idolatria. Se a sua esposa te coloca numa situação de decisão, e essa decisão te leva para longe da vontade de Deus, te leva para longe da presença de Deus, a sua esposa se tornou a idolatria. E ele está dizendo, os idólatras. Jesus disse também claramente no Evangelho, ele diz: aquele que amar mais o seu pai, mais a sua mãe, mais os seus irmãos, mais a sua esposa, mais o seu marido, mais os seus filhos do que a mim, não é digno de mim, não me merece. Jesus disse isso, eu li isso para vocês alguns dias atrás. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Tem gente que diz: não, esse negócio do inferno ter fogo, isso não é literal, isso é figurativo. Jesus, todas as vezes que ele fala do inferno, ele fala do ardor, do queimar das almas do inferno. Todas as vezes que Jesus se refere ao inferno, ele diz: lá tem fogo, e o fogo queima as almas. Você pode até não acreditar no que Jesus disse, mas se for verdade, tu está queimado.
pela eternidade. Quem mais vai ficar? Apocalipse 22:15. De fora ficarão os cães. Quando ele fala dos cães, ele não está falando de bicho. Se bem que os animais morrem, e quando os animais morrem, acabou, porque os animais não têm alma. Para você que acha que vai encontrar o seu cachorro no céu, deixa de ser ignorante, vai ler a Bíblia. Você não vai encontrar cachorro no céu, não o seu, e se tiver, porque Deus fez as suas criaturas lá. Mas esse negócio, o meu cachorro foi para o céu. Você é doido da cabeça, você é doido, você fuma droga. Porque cachorro não tem alma, cachorro não tem espírito, cachorro só tem sopro de vida. Morreu, acabou. E você fica cuidando mais do cachorro do que do seu familiar, cuida mais da sua cadelinha do que do seu esposo. Toma vergonha na sua cara, cresce, amadurece. Bora menina, bora menino, ó menino. De fora ficarão os cães, aqueles que praticam a feitiçaria, os que fazem coisas impuras, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu não falo mentira, mas se você ama o que o diabo falou, você ama a mentira. Deus diz uma coisa, escutem bem, olha só, analise se você está amando e praticando a mentira ou não. Deus diz algo, o mundo diz outra coisa, e quando o pastor prega o que Deus diz, você diz não concordo. Então você crê na mentira. Porque se Deus diz a verdade e o mundo está falando outra coisa, e a Bíblia diz que nós não deveríamos nos amoldar aos padrões desse mundo, e você tem se amoldado aos padrões desse mundo, fazendo o que o mundo faz, andando do jeito que o mundo anda, e ainda querendo ser abençoado por Deus, eu lamento muito, querido. Você está na mentira. Você está de acordo com os padrões mundanos, que é regido por Satanás. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste mundo, é o rei deste mundo. Agora quem vai para o céu? Apocalipse 21:27. Na cidade santa, no lugar que Deus preparou para nós, nela não entrará nada que seja impuro. Então não vai pensando que você vai para o céu porque a sua esposa é crente. Não vai pensando que você vai para o céu porque o seu marido é crente. Não vai pensando que você vai entrar na cidade santa que Jesus preparou porque a sua mãe é crente. Porque a fé, ela é individual e intransferível. A salvação é intransferível e é incompartilhável. Não é possível compartilhar a minha salvação com você e nem você comigo. Na hora que a trombeta tocar, meu amigo e minha amiga, quem estiver preparado vai subir, quem não estiver vai ficar. Nela, na cidade, não entrará nada do que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Espera aí, olha só que segredo maravilhoso. Quando você escuta os ursinhos carinhosos pregando, hoje nós temos uma coletânea de pastores chamados pastores ursinhos carinhosos. Aqueles que pregam aquilo que você quer ouvir, aquilo que você quer. Deus vai te honrar nessa terra, Deus vai te exaltar, Deus vai te colocar em lugares que não colocou outro, Deus vai fazer você viver o que ninguém viveu. Sim, querido, mas deixa eu te dizer, não é só isso não. Se você não andar pelo caminho que é Jesus Cristo, pelo caminho estreito, se desviando do pecado, Deus vai te colocar num lugar que você não gostaria de estar. E para você entrar no céu, para você chegar no céu, a Bíblia diz que tem um livro chamado o livro da vida do Cordeiro. Está aqui, livro da vida do Cordeiro. Quando você começa a ler Apocalipse, aproximadamente ali no capítulo 6, capítulo 7, você vai ver que os livros são abertos para julgar as nações. E ele disse, e abriu-se o livro da vida, e todos aqueles que não foram achados no livro da vida foram enviados para o lago de fogo. Será que o seu nome está escrito no livro da vida?
Ou está escrito somente no livro de membresia da Lírio Parelheiros? O seu nome está escrito no livro dos céus, no livro do Cordeiro? Ou está escrito apenas no sistema de membresia da igreja? Tem muita gente achando que por ser membro de uma igreja já está com o nome no livro da vida. Ei, não está. Tem muita gente que achando que por ser um servo, por estar com um colete, por estar com um crachá, já está no livro da vida. Toma muito cuidado, porque você pode ter uma surpresa. O próprio Cristo, falando a respeito desse assunto, ele disse: muitas pessoas chegarão diante do Senhor no julgamento e falarão: Senhor, por que nós estamos aqui? Por que nós estamos indo para o lago de fogo? Nós em teu nome profetizamos, nós curamos, nós fizemos milagres, eu ministrei louvor, eu tirei foto no culto, eu estava lá servindo todo o culto, eu não faltei em nenhum culto. E por que eu estou indo para o inferno? E ele vai dizer: apartai-vos de mim, todos os que praticam a iniquidade, ou seja, o pecado, e não vos conheço. Você não andava comigo, você estava no louvor, você estava na brigada, você estava no multimídia, você estava pregando, você estava tocando, mas eu não te conheço, porque você não andava comigo. Você fazia tudo aquilo para o seu bel prazer, nunca foi para mim. Aleluia. Quem vai subir? Então, quem estiver com o nome no livro da vida, pergunte para o Espírito Santo, em uma oração: Espírito Santo, o meu nome está no livro da vida do Cordeiro? Se você sentir a alegria do céu, se você sentir a alegria do céu, continua. Se o seu coração te preocupar, vai lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Olha só o que acontece para quem vai subir, pastor. Apocalipse 7, do 9 ao 14. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto. Diante do trono, aquela multidão se prostrou com o rosto em terra. Você não consegue nem ajoelhar para orar. Você acha que você vai fazer parte dessa multidão? E adoraram a Deus. Não é louvaram a Deus, adoraram a Deus. Nós louvamos a Deus pelo que Ele faz, mas você só consegue adorá-lo pelo que Ele é. E para você adorar pelo que Ele é, você precisa conhecê-lo. Come on. Dizendo, a multidão prostrou-se adorando, dizendo: amém. Ou seja, assim seja. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou. Eu fico imaginando, João, ele foi bem escritor a respeito desse trono, mas eu imagino o ancião chegando e falando assim: quem você acha que é esse povo aí? É nesse nível. Quem você acha que é? Quem são? E de onde vieram esses que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação. Irmãos, eu acredito que nós já estamos nela. Nunca foi tão difícil permanecer na presença de Deus como nos dias de hoje. Esses dias eu fiz um jejum um pouco mais prolongado, e eu falei para o Samerson: cara, minha vontade era não parar mais, e o meu desejo era nunca mais parar de fazer jejum, era continuar aquele jejum. E o meu corpo dizia: mas você vai morrer. Mas a vontade era não parar, porque naquele momento Satanás nem chegava perto. Enquanto eu estava naquele nível de consagração com Deus, enquanto eu estava naquele nível de entrega, parece que o diabo nesses dias passou longe. Ele chegava assim, mas eu olhava assim: não, deixa quieto, eu volto. Tipo assim, eu volto depois. Era nesse nível.
Quantas vezes nesses dias eu senti o demônio olhando de longe e falando: eu volto depois. No dia que ele não tiver em jejum e consagração, eu volto. Mas hoje não vai dar. Ai, que vontade de continuar aquele jejum pela eternidade. Mas ainda tem algumas coisas para fazer, inclusive ensinar vocês a chegar no céu. Estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as deixaram brancas, alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, só vai entrar no céu, irmão, quem está com o nome escrito no livro da vida. E Deus sabe o que você está fazendo para o seu nome estar lá ou não. Só vai entrar no céu aqueles que preferiram se desligar do pecado e lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, eu não quero pecado, eu não quero o mundo, eu não quero o diabo, eu não quero nada. Eu vou me contentar com o que Deus tem me dado. Vou viver dia após dia. Vou sim cuidar da minha família. Vou trabalhar sim para dar um futuro para minha família. Mas eu preciso ir para o céu. Eu preciso ensinar minha família a ir para o céu. Eu preciso ensinar meus filhos a ir para o céu. Tem muitos pais aqui que estão indo para o céu. Tem muitos pais aqui que estão se consagrando. Tem muitos pais aqui que estão deixando o pecado de lado. Glórias a Deus pela sua vida. Tem muitos pais aqui que os nomes estão escritos no livro da vida, sim. Mas e os seus filhos? Seus filhos estão também indo para o mesmo lugar, papai. Ao invés, na hora do culto, seu terra seca, ao invés de você colocar um celular na mão do seu filho, manda ele prestar atenção na palavra, porque o celular vai afastá-lo da presença de Deus. Você está entretendo o seu filho. Você está fazendo o papel do diabo. O diabo quer entreter a gente. Você coloca o seu filho para prestar atenção na palavra. Ah, pastor, mas ele não faz. Você é pai, você é mãe, você tem o governo. Você deveria governar o seu filho para ele ir para o céu. Quantos pais na hora do culto, na hora da palavra, uma palavra como essa, você está distraindo o seu filho? Você ama o seu filho? Você ama a sua filha? Se você ama o seu filho, você vai dizer a ele essas coisas. Você vai assistir essa pregação junto com ele e vai dizer: meu filho, eu estou indo para o céu e eu gostaria muito de ver você no céu comigo. Cuidado com as suas escolhas. Isso é amar o filho. Não é dizer a ele: não presta atenção no culto não, porque isso aí não vale de nada. Quando você distrai o seu filho num culto, quando o culto está acontecendo e você distrai o seu filho, você está ensinando a ele que isso não tem valor. Deixa eu dizer a você, eu tenho dúvidas se o seu nome está no livro da vida, porque você está tirando os pequeninos dos reinos dos céus. E Jesus disse: deixe vir a mim as criancinhas. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ensine a criança no caminho que deve andar, e quando ela crescer, ela não se desviará desse caminho. Se você ensina o seu filho a ficar no celular, se você ensina o seu filho a andar conforme as coisas do mundo, você não está ensinando ele o caminho do céu, você está ensinando ele para o inferno, querida. Qual é o seu problema? Olha as coisas que seu filho está assistindo. Ele está indo a passos largos para o inferno. Uma criancinha de 2 anos já dominando você, botando você no bolso e dizendo: eu vou assistir o que eu quiser. Ah, minha irmã, deixa eu falar para você, se você não governa a sua vida, você vai governar do seu filho, né? Eu estou falando do céu aqui. Eu estou falando de ir para o céu. Isso não é lição de moral, isso é lição espiritual. Isso é lição do céu. Isso é mostrando o caminho para você. Você não quer, não tem problema, mas eu preciso falar aquilo que Deus tem colocado no meu coração, porque eu não sei se eu vou viver amanhã para falar isso de novo. Oh meu Deus. Mateus 24, do 36 ao 42. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, Jesus Cristo. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. Esse texto me leva a crer que no dia do arrebatamento a igreja não vai perceber.
A noiva vai perceber porque vai estar no céu, mas a igreja não vai perceber. No dia do arrebatamento, pessoas chegarão no culto. Se ele acontecer então em cima da hora do culto, então a igreja vai estar lotada. Mas alguém vai começar a dizer, alguém vai começar a receber mensagem, ligação: fulano está com você, você deixou o seu filho, você deixou o seu neném em casa. No arrebatamento será assim. Você vai deixar a sua bebezinha, o seu bebezinho em casa, com a sua sogra, com a sua mãe, com o seu pai. E daqui, antes de começar o culto, você começa a receber ligação da sua mãe uma atrás da outra. E ela vai dizer: você levou a bebê para a igreja? E você vai dizer: não, mamãe, deixei aí com você. Pois é, ela sumiu. Como assim, mamãe? Ela sumiu. Mas o mais incrível é que a roupinha que ela estava vestida está aqui no berço, direitinho, do jeito que nós deixamos. A chupeta ficou aqui. É como se alguém tivesse tirado a roupa dela, deixado arrumadinha em cima da cama, filha. Ela sumiu. E daqui a pouco você está falando com a sua mãe, e uma outra irmã aqui começa a gritar: ai, minha filha sumiu. E o outro irmão lá começa a chorar. E o outro irmão começa a chorar. E alguém vai dizer: será que aconteceu? Será que Jesus voltou? Cadê o pastor? Já era para ter chegado e não chegou ainda. O cronômetro já estourou, já deu a hora de começar. Mas cadê a Késia? O menino do multimídia que estava ali para começar o culto não mudou o banner ainda, ele sumiu, cadê ele? E agora as pessoas começam a dizer, algumas pessoas sumiram aqui também. E agora começam a dizer, assim como as 5 virgens loucas, dizendo: abre-nos a porta, Senhor, abre-nos a porta, Senhor. Oh Senhor, nos dá uma oportunidade. Alguém vai subir aqui e vai dizer: liga o microfone para mim. Igreja, vamos orar com fervor. Igreja, vamos clamar ao Senhor. Quando o pastor diz a você clame, você fica com a boca fechada, mas naquele dia você vai clamar e não vai ter retorno. Quando na hora do culto eu digo: abre a sua boca, clame ao Senhor, você fica assim, ó. Mas naquele dia você vai erguer a voz mais alto que todo mundo. A sua voz vai ser ensurdecedora em vão, porque já aconteceu o arrebatamento. Não tem segunda volta, não tem oportunidade para você. Agora o que resta é o julgamento e o inferno, e a vida eterna longe de Deus. Não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo. Ele está dizendo: 2 estarão no trabalho. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto vigiem, porque não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Vigiar é estar atento. Vigiar é estar consciente, olhando para o propósito. Mas eu quero encerrar com uma coisa boa. Apocalipse 7, do 13 ao 17. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são esses? De onde vieram esses que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: esses são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E o adoram de dia e de noite. Você nem sabe o que é adoração. Aqui na igreja você mal canta. Você acha que você vai ficar adorando a Deus de dia e de noite no céu? Comece a ter gosto pela adoração. Comece a ter gosto para proclamar o que Deus é. Porque o céu é para adoradores. O céu não é para cantores. O céu é para adoradores, e que o adoram em espírito e em verdade. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor. Pois o Cordeiro que está no meio do trono
os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Ali não haverá mais dor, ali não haverá mais morte, ali não haverá mais tristeza, ali não haverá mais preocupação. Pastor, e as pessoas que estão no céu, elas vão se lembrar das pessoas que ficaram no arrebatamento? Não, sabe por quê? Porque ali não haverá mais choro. Se você lembrar do seu filho, se você lembrar da sua mãe, se você lembrar daquela pessoa lá, aí você vai ter tristeza. Por isso que lá nós não vamos lembrar de nada, querido. E assim, eu convido nesta noite você a viver neste mundo pensando no céu. Já ouviu falar da graça da garça? Já ouviu falar da graça da garça? Qual é a graça da garça? Ela anda na lama, mas não suja as penas. Essa é a graça da garça. Anda na lama, mas não suja as penas. Assim deve ser a graça na vida de um cristão. Eu estou no mundo, eu vivo no mundo, habito entre um povo corrupto, onde a corrupção e o pecado domina. Mas eu não vou sujar as minhas vestes, que eu limpei no sangue do Cordeiro, no dia que fui perdoado pelos meus pecados. Se você recebe essa palavra, fala algo para Jesus aí, agradece a Ele e aplauda Ele.